dificuldade, mandou por meio de pessoas alfabetizadas que pudessem ler para as igrejas, sem que tivesse certeza. Você pode ler isso nas cartas do apóstolo Paulo. Veja que sou eu mesmo que escrevi. Olha aqui a minha assinatura. É assim que eu faço em todas as cartas. Eu fiquei sabendo que tem epístolas falsas circulando no meio de vocês, né? Mesmo problema de hoje, né? Imagina, não tinha internet, não tinha nada, e os caras já fraudavam documentos. Então, irmãos, estou dizendo tudo isso apenas para nós sabermos que o livro que vamos estudar é autêntico, é um livro de fé, é um livro da igreja, né? É um livro escrito pelo seu último apóstolo. Deixe-me ainda introduzir aqui um outro tema, que é o tema do quando foi escrito, porque eu estou colocando aqui ano 90 e tal, né? Vamos pensar aqui um pouco sobre isso, porque veja, nós não sabemos a data de escrita de quase nenhum livro. Vou pegar aqui o exemplo ali que o Ezequias, né? Desculpa, o Ezequias falou para dizer o seguinte. Vamos pensar, por exemplo, um texto do Rui Barbosa. Vou pegar o Rui Barbosa aqui, né? Um texto do Rui Barbosa, né? Se a gente disser assim, ele escreveu em 1500, ele escreveu em 1800, ele escreveu em 1900, ou ele escreveu em 2015, tem muita diferença, né? Primeiro eu tenho que saber, quando que esse cara viveu? Né? Quando que esse cara viveu? Se ele vamos pegar um cara mais antigo, para facilitar meu exemplo, né? Vou pegar um cara aqui como é que é o Pero Vaz de Caminha, para ficar bem antigo, Pero Vaz de Caminha, né? Se ele viveu aqui, então o texto tem que ser daqui. Se ele não escreveu nada, mas um seu aluno, seu discípulo escreveu depois, vamos supor que um secretário, etc, tenha achado rascunho, etc, e escreveu uma nova edição aqui. Isso aqui significa outra coisa. Esse cara vai escrever aqui com um novo vocabulário, com um novo conhecimento, né? Outra coisa. E assim sucessivamente, né? Bom, o exemplo não rolou muito, né? Vamos voltar para o caso real, né? Vamos lá, né? Então nós temos aqui o ano 30, quando Jesus morreu. Vou aproveitar esse risquinho aqui e fazer uma cruz, né? Vamos colocar aqui os anos 60, que ele nasceu antes dele, né? Nasceu antes dele, né? Por isso que é ano 30 que a gente coloca, né? Porque ele nasceu no ano 4 antes de Cristo. Nasceu antes dele mesmo. Nasceu antes dele mesmo. Já era ano 30. Já era antes. E continua aqui sendo. por volta do ano, vou colocar 70, né? Jerusalém é destruída, né? E os apóstolos quase todos já morreram, né? Aqui pelo ano 90, né? Os últimos livros do Antigo Testamento foram reconhecidos. Aqui pelo ano 100, né? Virada, aqui é a trave, né? Aqui é a trave, daqui não pode passar, ano 100. Por quê? Porque aqui nós já temos o Novo Testamento completo, testemunhado pelos pais antigos, né? Quando eu digo pais, é o nome dos bispos lá, dos primeiros bispos da igreja, chamado pós-apostólicos, né? Então aqui acabou o tempo dos apóstolos, começa a época dos discípulos dos apóstolos, né? Então olha só, João escreve num momento que ele não identifica. Você pode revirar o texto, revirar o texto, ele não identifica. Então nós somos obrigados a responder essa pergunta, né? Porque veja, João, discípulo de Jesus, ele viveu aqui todo esse período, né? A Bíblia fala muito pouco sobre ele, né, e tal. O livro de Atos, né, vai falar aqui alguma coisinha, né, dele e tal, mas muito pouco. Depois ele some e tal, né? O Novo Testamento, as epístolas vão só até aqui no máximo, né? Depois os outros livrinhos ali são achados e tal, né? Então aqui nós temos um período crítico, um período que nós não sabemos quem estava vivo, quem não estava, né?
Se os autores escreveram todos os livros aqui, então todos eles já existiam aqui por volta do ano 70. Né? Nós temos que levantar aqui duas questões a respeito de quando ele poderia ter escrito, não porque ele diz, mas através do que ele disse. Então nós temos que ir com a lupa, né, como se fôssemos o Sherlock Holmes, né? Com a lupa olhando se a gente pega alguma pista, se a gente pega alguma coisa. Né? Então ele fala das igrejas da Ásia. Ora, as igrejas da Ásia foram fundadas aqui pelos anos, né, 50, 60, aqui, né? 60, né? Pouco mais, talvez, né? Mas como Pedro e Paulo morrem aqui, né? Nessa época, Pedro e Paulo morrem, né? Então é possível que as igrejas da Ásia todas já existissem. Então tem que ser aqui do ano 50 para frente, antes não pode, porque ele manda cartas para elas. E algumas igrejas que aparecem aqui não são citadas no livro de Atos. Tiatira, Filadélfia, Esmirna, não são citadas no livro de Atos. Então a gente pode empurrar essa data para cá. Aqui no ano 70, né, Jerusalém é destruída. É um momento de grande aflição para a igreja. Né? E depois do ano 70, então você tem alguns eventos de grande perseguição. Né? O livro de Apocalipse indica que a perseguição já estava esquentando. Então o que os estudiosos fazem? Eles procuram na história momentos de perseguição. E eles encontram alguns. Né? Um aqui, logo aqui antes da destruição de Jerusalém. Né? Eu coloquei... não coloquei nada de exílio aqui. Não. Tá. É destruição de Jerusalém mesmo. Ou aqui, logo antes, quando houve a morte dos apóstolos, o martírio dos apóstolos, ou depois. Né? Depois. Então a gente vai esticando isso aqui, né? Pode ser aqui, antes. Se for aqui, nós temos uma compreensão de Apocalipse. Se for depois, aí nós podemos já ter uma outra compreensão de Apocalipse. Né? Então, quando se procura aqui eventos de perseguição, bate aqui nos anos 90. Por que nos anos 90? Porque aqui nos anos 90 tem um imperador romano chamado Domiciano, desculpa, Diocleciano é o outro lá do ano sempre pouco. Domiciano. O nome dele, Dominus, já indica o tamanho da encrenca, né? Domiciano é Senhor. Senhor é título divino. Esse imperador queria culto. Ele se proclamou Deus e ele queria ser cultuado como o único Deus. Único Deus não, maior dos deuses. Ele não se importava que você adorasse quem você quer que seja. Pode adorar Jesus, pode adorar quem você quiser, desde que preste culto ao máximo deles, que é o imperador. Né? Então, aqui é o momento preferido para estabelecer o livro de Apocalipse. Por quê? Porque você tem João velho, né? Você tem tribulação, né? E você tem então o auge da tribulação, que é o culto ao imperador. Esses dados ajudam a situar bem o Apocalipse. Por isso, se você ler qualquer livro sobre data do Apocalipse, você vai encontrar principalmente o ano 90. É o máximo que dá para João também, né? Porque se João aqui era novo, vamos supor que aqui ele tinha uns 20 e poucos anos, né? Ele era novo, isso a gente sabe. Então ele tinha aí os seus 20 e poucos anos, né? Era quase um irmãozinho adotado de Jesus, né? Ele era novinho. Então 20 e poucos anos e tal, né? Você coloca aqui mais 60 anos, João vai aí para uns 80 e tantos anos e tal, né? Quase 90. É o máximo que dá para levar um cidadão do primeiro século, né? Mais do que isso, a expectativa de vida não atende, né? Então, cruzando esses dados, você tem João velho, né? Última testemunha de Jesus Cristo, e perseguição, né? Então, o cruzamento dessas datas nos ajudam a colocar a redação do Apocalipse por volta do ano 90. Né? Eu vou parar aqui, né, com esse barulho, o barulho da informação, né? Durma com um barulho desses, né?
Porque, veja, eu estou colocando esse dado não apenas para fazer curiosidades, né? Mas porque a época em que o livro foi escrito vai nos ajudar a entendê-lo. Então nós vamos ter que reproduzir agora o mundo do Estado Islâmico, né? Porque era um tipo de Estado Islâmico que estava ali, né? Um tipo de tortura, morte, perseguição, prisão, né? De opressão quente mesmo, né? O próprio João, segundo a história, foi torturado, né? Então nós temos que pegar esse momento muito tenso, muito crítico, muito grave e colocar dentro dele o Apocalipse, né? Se você colocar o Apocalipse dentro desse caldeirão do João, né? Aí ele se abre para nós, né? Então uma coisa é você ler o Apocalipse aqui na internet, né? Fazendo desenho e tal. Outra coisa é você estar com a polícia na porta, né? Adorando a Deus debaixo de pedras ali, né? Aí o Apocalipse se abre, porque ele é um livro para a aflição, né? Para a consolação. Última esperança, né? Exato, esperança. Última esperança, no meio do sufoco. Eu corri um pouco com o tema, mas é porque a gente vai ficar indo e voltando, né? Hoje eu falei sobre o título, quem escreveu e quando escreveu, tá? Próxima aula a gente continua e vamos emendando aí as outras lições e passeando assim em cima do livro. Oi? Saiu da ilha, como que? Quem mandou? Quem levou ele para as igrejas? Boa pergunta. João estava preso, né? Porém, ao que tudo indica, ou ele foi liberto, ele não morreu lá, né? João morreu de idoso, ou ele trouxe esse material, né? Ou a igreja providenciou meios de... Né? Tem um filme aqui, né? Que mostra João recebendo visita, né? Como um cárcere qualquer, né? Recebe visita, a igreja vai lá, eles vão trazendo pedacinhos de Apocalipse escondido, né? Disfarçado, costurado na roupa, aquele tráfico de manuscritos, né? É uma ideia, né? Uma ideia. O que a gente sabe, olha só como que a gente deduz as coisas, né? O que a gente sabe é o seguinte: o livro chegou íntegro à igreja, né? Então, ou João foi liberto, ele foi liberto na verdade, então, ou ele mesmo trouxe, ou a igreja fez um contrabando, né? Embarcava lá o barquinho, escondia embaixo das folhas e tal, né? Alguma coisa aconteceu, né? E o livro é antigo, né? O livro é antigo, mesmo que nós não tenhamos o original, porque ninguém tem o original da Bíblia, nós temos cópias suficientes e testemunhos suficientes para remontar aos discípulos de João. Me parece que um tal de Policarpo, né? Policarpo certamente, um Policarpo mártir, né? Santo da Igreja Católica, não. Mas não, o Policarpo, né? Santo Policarpo, é aqui da viradinha da época aqui, né? Mais ou menos daqui, foi discípulo de João. Nós temos testemunha desses homens, né? Então a coisa está muito bem amarrada, né? Nós podemos estudar o texto sem medo, ok? Alguém falou uma coisa sobre o anjo? Porque aí ele fala, tem horas que é revelação, tem horas que é... O anjo como intermediário. O anjo como intermediário. Ele foi revelado ao anjo para o anjo falar, quer dizer, há um intermediário. Ninguém fala nada sobre esse anjo. Vamos ter que falar sobre isso. Isso é uma característica de Apocalipse, não apenas do nosso, de todos, né? Inclusive o Apocalipse de Daniel tem o anjo, né? Sempre que é revelação, tem anjo envolvido, né? Mas essa é uma característica que a gente vai olhar com mais atenção. Senhor, te agradecemos por esse tempo de preparação para o estudo. Pedimos que o Senhor nos dê o gosto da revelação de Jesus Cristo para nosso ânimo, para nosso consolo, para nossa edificação. Que nós possamos ser zelosos e fiéis guardadores, como disse a palavra, aquele que lê, compreende e guarda a palavra. Nós queremos ser fiéis guardadores e proclamadores da revelação de Jesus Cristo. Pedimos a graça de juntarmos esses dados para formar pão, formar alimento para a nossa alma e para as pessoas ao nosso redor. Pedimos esta graça ao Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.